consciência do corpo. Diga, consciência do corpo. Amém. Deixe-me orar por você. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos. A tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, e jamais voltará para ti vazia. Eu profetizo sobre a vida deles ressurreição. Aonde houver morte, ela será banida, expulsa. Eu declaro o avivamento do corpo, a ressurreição de um exército na vida dos teus filhos. Repreendemos toda estratégia do diabo para roubar a palavra, a semente. Nós amarramos toda obra maligna e declaramos que não tem permissão de estar neste lugar. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Amém. Nós tivemos a Holy Fest e o primeiro dia que eu fui pregar lá à noite, eu perguntei para eles, vocês já oraram aqui? Não oramos ainda. Eu fui o primeiro a pregar, não, o segundo. E eu falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos amarrar todos os demônios enquanto nós estivermos aqui. Depois que a gente for embora, eles podem ser soltos. O pessoal falou, pastor, assim não, deixa amarrado. Eu falei, não. Eu só tenho fé para amarrar enquanto eu estou aqui. Todos vocês estiverem aqui. Amém? Então hoje, desfrute da liberdade do Espírito para ouvir do Senhor. Em nome de Jesus, ninguém será roubado da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Eu gostaria, antes de começar a pregar, só fazer uma introdução de algo que eu acho lindo e poderoso. Projeta para mim Josué capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26. Aleluia, glórias a Deus. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Agora projeta quase 430 anos depois, 1 Reis 16:34. 1 Reis 16:34. A Bíblia diz o seguinte: em seus dias, de algum rei lá, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último. Segundo, diga, segundo a palavra. Segundo a palavra. Amém? Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Mais ou menos 430 anos, uma palavra liberada permaneceu. Deixa eu dizer algo para você. Palavras não morrem. Ouviu? O que você disse ontem está vivo hoje. O que você disse há meses atrás está vivo hoje. Se você disse algo errado, eu vou te dar um grande conselho. Desfaça o que você falou. Amém? Se você lançou erva daninha no solo da sua casa, do seu lar, arranque tudo e lance a boa semente. Lance uma palavra de bênção. Se você falou, acho que eu não amo mais você, para o seu cônjuge, retire isso e fale, eu estou transbordando de amor por você. Mas você tem vontade de dar uma nele. Amém? A fé não é o que você sente, a fé é o que você diz. Eu acho isso poderoso. Amém? Então você está construindo o seu ministério, o seu futuro. Vou falar aqui mais para os jovens, né? Cuja esperança é maior na vida. Você está construindo o seu futuro pelas palavras que você fala hoje. Ouviu isso? Pastor, não vejo nada acontecer, isso não é verdade. Bem, a Bíblia mostra nesse exemplo e eu acho isso fascinante. Ficou a palavra. Um dia, um cara chamado Iel, sem saber porquê, vai lá, talvez quis proteger, né, a terra de Canaã de invasores. Ele começou a edificar novamente a cidade de Jericó. Pôs o fundamento, morreu o primogênito. Fizeram o funeral. Sem entender por quê. Por que será? Às vezes as coisas do mundo espirituais, elas são incompreendidas porque as pessoas negligenciam princípios.
Ouviu isso? Algumas pessoas acham que Deus está no governo absoluto da terra. Não está. O diabo foi colocado como um Deus desse século. E o livre-arbítrio do homem conta. Deus permite você escolher o que você quiser. Ele não vai impedi-lo. Ouviu isso? Mas lembre-se, seu futuro depende de coisas que você fala hoje. Amém? Se você não ouviu a palavra ressurreição de um exército, eu peço, por favor, que você ouça, porque nós vamos ter uma mudança até no ritual, na liturgia, melhor dizendo, das nossas células, até dos cultos. Nós vamos ter momentos de profetizar. Porque cada um aqui é um profeta do Senhor Jesus. Amém? Bem, Josué, entrando no capítulo 7, eles possuíram Jericó. Foi um grande triunfo, algo poderoso. As nações da terra tiveram seus corações desmaiados, na própria linguagem bíblica, diante do grande feito de Deus, as muralhas destruídas, e eles possuíram toda a cidade, mataram a todos os inimigos desta cidade. Mas Deus havia dito algo para Josué: essa, como é a primeira cidade, tudo que vocês encontrarem de ouro, prata, coisas valiosas, é meu. Será meu. Ok? Isso aponta para o princípio das primícias do dízimo, mas esse não é o meu assunto. Eu sei que alguns jogam medo no povo falando: você que reteve o dízimo, você é um Acã. E aí você sai daqui todo tremendo. Nada disso, acredite, não há mais maldição sobre você, a não ser a maldição da lei. Se você quer viver na obra da lei, há maldição para você, segundo Paulo revela em Gálatas. Mas o que aconteceu, deixa eu dar o pano de fundo para você que não lembra da história. A Bíblia diz que Josué descansou depois daquela grande conquista, uma grande festa, vem a vitória sobre Jericó, e ele disse para alguns espias: vão lá e espiem a próxima cidade, que era uma cidade pequenininha, mas chamava Ai. Diga Ai. Vai lembrar da dor. Ai, ok? A cidade Ai. E os espias voltaram e falaram: Josué, manda só 3.000 guerreiros. O resto descansa. Não precisa colocar os jogadores principais, ok? Esse timinho aí da várzea, a gente vence com os reservas. Então poupa a maioria dos soldados, manda só 3.000, porque nós vamos arrasar esse povo. Eles são muito pequenos, sem estrutura, sem muralhas. Qualquer soldado novato destrói eles. E a Bíblia diz que Josué mandou 3.000. Porque quando você confia na carne, não importa se tem muralhas, ou se tem grandes inimigos, ou se não tem ninguém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha nela. Se Deus não estiver no seu negócio, em vão é o seu investimento. Ouviu isso? Josué não consultou o Senhor, mandou 3.000 soldados. Os 3.000 morreram. Josué, quando soube disso, imagina você, nós tivemos uma grande vitória, estamos em festa ainda, destruímos a mais poderosa cidade, e de repente, uma cidade irrelevante, 3.000 homens enviados morrem, saem fugindo e eles vêm atrás e matam todos eles. Josué rasga sua veste, se coloca de manhã de joelhos até o fim da tarde, pôr do sol, diz a Bíblia, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, as nações que ouviram ao teu respeito, o que o Senhor fez com Jericó, como o Senhor abriu o mar e tantos os feitos que o Senhor fez, por favor, ao teu povo, como elas agirão agora? Eles virão e nos destruirão. Aí Deus, no final da tarde, porque Deus encontrava o homem na viração do dia, diz para ele: levanta, chega, para de chorar. Alguém cometeu pecado no meio de vós. E aí, no dia seguinte, começou a sorte, okay? Talvez o Tunim, o Urim, não sabemos. E aí veio a tribo de Judá, veio a casa paterna, veio a casa e veio o nome Acã. Josué disse para ele: Acã, dá glória ao Senhor, não minta, o que você fez? Ele falou: é verdade, no meio do despojo eu vi um pouco de prata, uma barra de ouro, o ouro está caro, uma barra de ouro, e vi uma capa babilônica, melhor daquele super-homem babilônica. Bem, e eu peguei e guardei tudo na minha tenda, está lá. Ele enviou, alguns soldados foram lá, estavam lá mesmo, e a Bíblia diz que
O povo levou Acã, sua esposa, seus filhos, seu gado, todos os seus bens e apedrejaram a Acã e toda a sua família. Criaram um montão de pedras. Quando eles fizeram isso, então a ira de Deus se apaziguou sobre o povo. Bem, Deus não se ira mais com você porque se irou com Jesus na cruz, amém? Por isso seja grato pela cruz de Cristo Jesus. Lá o fogo de Deus, a ira de Deus já foi descarregada sobre Jesus e hoje você é livre. Deus não está mais zangado com você, mesmo que você seja um Acã. Amém? Ou haja como Acã. Mas eu quero te mostrar um princípio, ok? E aí eu comecei a pregar. Um princípio. Primeiro aos Coríntios 12, verso 26. Eu estou conectando essa história de possuirmos a herança, destruindo as nações inimigas, com um princípio. E esse princípio eu chamei aqui de a consciência do corpo, para você entender algo poderoso no nosso meio, para que possamos desfrutar de fato 2020 como um ano de bênção dobrada. Eu quero dobrar salário, dobrar número de membros, dobrar células, dobrar pastores, dobrar o ministério, dobrar cidades, dobrar. Amém? A bênção de Deus é essa. Isaac semeou, 100 colheu 100 vezes, dupla. Jesus deu talentos, eu disse para você, eles dobraram o talento. Então é uma bênção dobrada, é a bênção dos primogênitos. Amém? E é minha, é sua. Bem, a Bíblia diz aqui, de maneira que se um membro sofre, diga, um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram, ok? Bem, Paulo está ensinando que nós somos membros do corpo de Cristo. Então veja, é muito simples entender essa ilustração bíblica, é a mais poderosa. A Bíblia faz 7 analogias da igreja de Jesus Cristo. Diz que ela é um edifício, diz que ela é uma lavoura, mas a principal, eu diria, é que ela é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e o corpo somos nós. Amém? Dá para eu separar a cabeça do corpo? Bem, dá para a cabeça estar em um lugar e o corpo em outro? Não dá. Amém? Se ele está sentado a cabeça acima de todo principado, potestade, todo domínio como vencedor, aonde está o corpo? Com ele. Com ele. Amém? Amém? Porque assim como ele é, você é neste mundo, diz a Bíblia. Bem, essa é uma revelação que nós precisamos ter. Alguém quando nasce de novo, ele tem o entendimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabe que ele não foi salvo pelas suas obras. Ele viu o Senhor. Mas há uma experiência subsequente que nós precisamos ter clareza e entendimento. Revelação no Espírito é a respeito da consciência do corpo de Cristo. Amém? Mas voltando para esse texto, veja o que Paulo diz. Ele diz que se um membro sofre, simples, ok? Cutícula do seu dedinho, ai, sangrou, aí está sangrando, o corpo todo sente. Seu pé, lá você pisou, entrou um espinho no seu dedinho, todo o seu corpo sente. Ou seja, qualquer parte ou órgão interior do seu corpo, se ele tem uma dor, o seu corpo todo sente, amém? É fato? Sim. Mas há algo poderoso, e eu diria para você o seguinte, eu comparei isso, eu fiz uma analogia com Acã. Como eu disse, não acredito de maneira alguma, porque a Bíblia diz afirmativamente, não há mais maldição sobre você. Mas existe algo sobre o corpo que às vezes nós não entendemos. Paulo disse aqui, se um membro sofre, todos sofrem com ele. A palavra sofrer aqui significa participar. Ele não está dizendo o seguinte, olha, seu irmão está sofrendo, tadinho, todos nós devemos ir lá e sofrer com ele. Se o irmão foi honrado, todos nós devemos ir lá e nos alegrarmos com ele. Ele não diz que você deve se identificar. Perceba a diferença, por favor. Ele está dizendo que se um membro sofre, eu sofro. Você sofre. Nós sofremos.
Você entendeu isso? Dá para você perceber como nós devemos ser cuidadosos com o entendimento do que é o corpo de Cristo? De saber discernir o corpo de Cristo? Então eu quero dizer para você o seguinte: a sua saúde espiritual faz parte da minha também. Ouviu? Todo membro foi chamado a crescer, diz a Bíblia, ao pleno conhecimento de Jesus. Se você não quiser crescer, a sua paralisia de crescimento afeta todo o corpo. Aí você pode falar: pastor, qual é essa unidade do corpo? O corpo de Jesus são todos os nascidos de novo, em todas as gerações e todos os que existem sobre a terra, amém? Nós não somos únicos, mas a Bíblia ensina a esfera de autoridade. Uma igreja local, como a nossa aqui, ela é representativa como uma esfera de autoridade. Uma célula tem uma esfera de autoridade. Se um membro sofre, todos de alguma maneira sofrem. Pastor, mas o que é esse sofrimento? Não sei, realmente não sei dizer. Talvez isso explique porque às vezes vocês têm alguns sentimentos que você não sabe explicar. Às vezes parece um dia que você fala: bem, estou muito triste, estou muito mal, estou sozinho, e pensamentos maus começam a surgir a você. Talvez tenha a ver com isso. Não é você, é alguém, é um corpo. Por isso que nós devemos ser zelosos pela noiva. Amém? Pela noiva. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. Deus não exclui nenhum de nós. Uma vez que você está debaixo da autoridade representativa aqui, se toda autoridade é abençoada, se o membro é abençoado, é honrado, você será cheio de regozijo e alegria do Senhor. Amém? Então vira para o seu irmão e fala: eu quero que você seja muito honrado. Amém? Aleluia, amém? Porque se você se der bem, ouça isso, presta atenção. Se você se der bem, eu me dou também. Ouviu? Ouviu isso? Bem, se você tiver êxito de alguma maneira, eu também terei. Sem perceber. Mas se algo oprime você, alguma coisa, que eu não sei dizer a quantidade dessas coisas, pode oprimir a mim também. Oprimir a minha alma. Amém? Por causa disso. E Acã, quando ele tomou dos objetos proibidos, todo Israel foi derrotado. Um cara destruiu o exército. Você sabia que um único membro pode destruir toda a igreja? Toda a igreja. Um único membro. Há na história muitas igrejas. Igreja nunca deveria fechar. Mas infelizmente algumas igrejas fecham. Também não queremos fechar nenhuma célula, amém? Células não devem fechar. Porque nós somos corpo vivo de Cristo na terra. Nós somos mais que vencedores. Mas a nossa mente precisa mudar. Nosso entendimento precisa mudar. Nós precisamos ter consciência do corpo. Do poder que existe de nós termos o mesmo coração, a mesma alma, o mesmo propósito, porque Deus nos uniu numa única unidade, o corpo. Paulo fala aos Efésios o seguinte, que não há mais barreira. Não há judeu, não há grego, não há gentil, incluiu a todas as nacionalidades. Ele disse, e de todos ele fez um novo homem. Um novo homem. Se você transportar isso para a eternidade, nós seremos a Jerusalém. A Jerusalém não é uma cidade. A Jerusalém é a noiva. Mas na tipologia que a Bíblia já diz, ou seja, Jesus é o cabeça e nosso corpo. Quando nós casarmos com Ele, é como se Paulo, e ele afirma isso, será um novo ser. Um novo ser que nunca existiu. Em toda a sua plenitude. Ele é o cabeça e nós nos unimos. Mais que o Transformers. Isso é demais. Amém? Vira para o seu irmão e fala, isso é demais. O pastor foi longe.
Um novo ser. Por isso que Davi diz: vós sois deuses. Hoje nós somos uma expressão de Jesus na terra. Somos ou não somos? Amém? Amém? Você acha que o corpo de Cristo tem enfermidade? Hã? O diabo pode chegar lá e pisotear o corpo de Cristo. Pode ser o dedinho do pé. O diabo vem com todo o seu exército. E você acha que ele pisa o dedinho de Jesus? Ok? Você acha que o diabo pode falar: agora esse corpo de Cristo vai passar fome, necessidade? O diabo pode fazer isso? Jesus já derrotou o diabo, já tomou a chave do inferno. Jesus abre e fecha o inferno. Já derrotou, expulsou o diabo. Ok? Já publicamente o expôs ao desprezo. O diabo é derrotado. Ele não quer que você saiba disso. Ele está debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. Amém? Debaixo dos seus pés. Quando você for falar com o diabo, não olhe para cima não, olhe para baixo. Fala: fica quietinho aí, senão amassa o seu nariz. Amém? Pisar mais em você. Ora, então preste atenção. Se o corpo de Cristo não tem enfermidade, por que nós a aceitamos? Ei, nós somos corpo de Cristo. Está escrito literalmente isso na Bíblia. Amém? Então, assim como Ele é, nós somos. E tudo que Ele tem para nós, nós viveremos. Em nome de Jesus. 2020 é o ano onde toda vergonha será retirada e você vai ter dupla honra. Aleluia. Aonde afrontas do inimigo ou de pessoas usadas por ele não existirá, mas você vai exultar na sua herança. Você vai possuir em dobro. Em nome de Jesus será este o ano. Amém? Alegria perpétua. Em nome de Jesus nós estamos profetizando isso. Eu sempre procuro tomar meu café de manhã, de tarde, e olho para essa caneca e eu declaro: este é o ano da porção dobrada. Porque profetas falam e quando ele fala, os ossos secos ressuscitam. Amém? Aleluia. Hoje eu estou cheio de fé. Aleluia. Alguns milagres vão ocorrer aqui, Espírito. Aleluia. Oh, amém, amém, amém. Amém. 1 João 3,14. E vamos ler o 15 rapidamente. 1 João: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Qual é a prova que você passou da morte para a vida? A Bíblia diz que você estava morto em seus delitos e pecados. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. A Bíblia diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Isso significa que quando você nasce de novo, automaticamente, espontaneamente, você ama os irmãos. Ouviu isso? Quem faz isso? A vida de Cristo. A mesma vida de Cristo. O Cristo que está em você é o mesmo Cristo que está em mim. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo que habita em mim. O mesmo sangue espiritual que corre em mim, corre em você. O mesmo Pai celestial é meu e é seu. Nós temos um só batismo, uma só fé e um só corpo. Se você sofre, de alguma maneira eu sofrerei. Mas se você for honrado, eu serei também cheio de alegria e honra. Amém? Eu quero que você seja muito honrado em nome de Jesus. Que Deus te ponha por cima, como diz a Bíblia. Te faça cabeça. Aonde você empreender, vai dar certo. O Espírito quer te conduzir ao pleno êxito. Deus não criou caminhos de fracasso para você. Deus já tem toda a história escrita, todo o plano completado. Basta aprender a ouvir do Espírito. Amém? Mas isso é fundamental. Hoje nós vamos participar da ceia. E Paulo, quando fala da ceia, ele diz que nós somos o mesmo pão. Nós partimos o pão em memória do corpo de Cristo partido na cruz por nós. Mas nós somos o mesmo pão. Há um grande valor e poder espiritual. Quando não discernimos o corpo, diz Paulo, por isso há muitos que dormem no culto. Sem vida espiritual. Estão secando. Não conseguem dizer aleluia, amém.
não consegue celebrar um cântico durante o dia ao Senhor, isso é um sinal de dormência. E há muitos fracos e doentes. O que é discernir o corpo? É ter a consciência do corpo. Quando você nasce de novo, olha o verso 15, o que diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, alguém que odeia o outro não nasceu de novo. Não existe ódio em nós. Basta você nascer. Eu me lembro do encontro, um irmão lá numa cidade de São Paulo, litoral, chamado Juqueí. E ele foi lá, porque os irmãos levaram ele, era um cara bem fortão e tal, mas ele ia matar um cara. Tinha comprado a arma, já ia matar, porque problemas com a esposa, aquelas coisas. E aí ele foi para o encontro, nasceu de novo. E o cara sabia que ele estava procurando ele. Ele foi lá na semana, o cara achou que ele já ia matá-lo, quando ele foi e pediu perdão. Mas foi o cara que errou com ele, mas ele pediu perdão. E falou do amor de Deus. Amém? Porque quando você nasce de novo, não há ódio em você. Não tem como você odiar o corpo. Não tem como. Ouviu isso? Você não aprende essas coisas em sala de aula. Porque agora eu aprendi que eu não posso. Não. Isso é a vida de Cristo. É a consciência da vida. Consciência é algo interior. Veja, quando um crente nascido de novo peca, ele fica com a consciência intranquila. Há um desconforto dentro dele. Entende isso? Não precisa de alguém falar: irmão, você pecou. Irmão, olha, está errado o que você falou. Não precisa ninguém ficar vigiando. Porque se ele tem a vida de Deus, há um desconforto nele. Isso é a consciência da vida de Cristo. O pecado ofende Deus. Jesus morreu para te libertar dele. Se você insiste em viver no pecado, a sua consciência, ela fica incomodada. Há um sentimento que te incomoda dentro de você. E você precisa aprender a responder à consciência da vida. E assim a consciência do corpo de Cristo. Amém? Você entendeu isso? Amém? Bem, isso é importante. Efésios 1, 22, 23. Paulo diz que o corpo é a plenitude de Cristo. Eu quero ler: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, aleluia, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, a plenitude de Cristo é a igreja, o corpo. Então a cabeça e o corpo é a plenitude. Plenitude significa expressão. Jesus disse: quando vocês forem o mundo crerá que o Pai me enviou. Isso é expressão. Então veja, se um membro sofre, lembre, sofrimento não é que ele está passando necessidade. Sofrimento tem a ver com algo que ele aceita, ou seja, algo que ele talvez pela incredulidade, talvez pelo pecado, ou uma atitude errada, esse membro para de crescer no pleno conhecimento de Cristo, na palavra do Senhor. Todo o corpo, de alguma maneira, vai sentir isso. Mas quando todos os membros cooperarem, como diz a Bíblia, na justa cooperação de cada parte, a plenitude de Cristo será vista. Os maiores milagres serão vistos. Ouviu isso? Ouviu isso? Porque a unção que representa ou expressa a plenitude de Cristo é maior, sempre. Quando em Atos eles oraram juntos, a Bíblia diz que o lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito. Todos, Senhor, faz isso em nosso meio. Todos cheios do Espírito. Todo mundo vai para casa. Aleluia, está calor aqui, hein? Está saindo fumaça pelas orelhas, cheio do fogo do Espírito. Todos. Nós precisamos declarar Atos. Atos é o início. Nós somos a conclusão. Amém? Aleluia. Eu creio que nós somos a geração do fim.
Aleluia! Da chuva serôdia. E a grande chuva serôdia é a chuva que produzirá a maior colheita da terra, onde os maiores milagres para expor a glória de Deus serão vistos. Amém? Em nome de Jesus, não haverá nenhum casamento, nenhuma separação em nosso meio mais. E isso é para você, para alguém aqui. Ouviu? Esses pensamentos malignos, em nome de Jesus, saiam da sua mente. Aleluia. Aquilo ou aquele que Deus ajuntou, ninguém o separe. Nem inferno, nem você, nem o outro. Ninguém separe. Amém? Aleluia. Bem, vamos seguir. Mas olha só. Aqui está dizendo que essa plenitude, então, é vista. Tudo é cheio, é pleno, quando o corpo expressa a cabeça. Amém? Então, todos estamos de fato conectados à cabeça. Veja, uma criança, ela é perfeita, mas ela precisa amadurecer para ter a expressão máxima da vida adulta. Amém? Então nós, diz a Bíblia, todos devemos crescer até ao pleno conhecimento de Cristo, à unidade da fé, à medida da estatura de Cristo Jesus. Todos. Não sou eu. Se você falar, pastor, eu não quero nem fazer treinamento, eu não quero, pastor, isso não é para mim, eu sou muito ocupado. De alguma maneira, você detém o corpo. Mas quando você falar, pastor, o que eu preciso fazer aí? Eu estou dentro. Conta comigo, eis-me aqui, eu estou aqui. Você vai ativar a plenitude da expressão do corpo. Amém? Amém? Eu creio que há uma revolução no meio dos jovens. Eu creio que os jovens vão ser revolucionários. Mas eu vou dizer por que eu creio. Porque os jovens creem mais. Porque se você é de 53 anos, está amarrado, porque eu tenho isso, é idade. Não estou brincando, mas se você é da década de 60 como eu, algumas pessoas viveram tantas experiências religiosas erradas no mundo, que hoje elas têm mais dificuldade de acreditar. Eu não. Que Deus mantenha meu coração puro. Se Deus falou, eu vou te entregar o Estado, eu creio. Eu vou te entregar o país, eu creio. Eu creio. Ah, pastor, Deus falou comigo, eu creio. Quem anda comigo sabe. Quando fala alguma coisa, eu falo, irmão, não limite Deus. Eu não limito Deus. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Amém? Não há impossíveis. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia, estou empolgado. Tem palavras que eu fico empolgado para pregar. Bem, eu quero falar sobre então essa consciência do corpo, alguns pontos importantes para você. Primeiro, é que no corpo todos os membros são imprescindíveis. Ou seja, todos são necessários. Amém? Até aquele membro difícil. Se você toca nele, machuca você. Você sabe que no templo de Salomão as pedras não podiam ser lapidadas com o instrumento. Elas tinham que ser encaixadas, alinhadas, friccionadas umas às outras. Também era assim no tabernáculo de Moisés. As tábuas, elas tinham a medida incompleta de 1,5 de largura por 1,5. E elas eram fixadas em bases, ok? Dependendo do lugar, bases de prata. Porque prata fala da redenção, da obra da cruz. Foi na cruz que Ele perdoou os nossos pecados. Foi pela cruz que Ele derrubou a parede da inimizade, diz a Bíblia. Então eram bases de prata. As bases tinham 2 furos. Mas a tábua tinha 2 pinos embaixo. Então um pino era fixo em uma e na outra. A fim de que elas friccionassem uma na outra. Não podia usar instrumento de corte até que se alinhasse. 1,5 com 1,5 dava 3. 3 é uma medida completa. Você precisa de alguém, do seu irmão, para ser pleno na expressão de Jesus. Por isso que ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Há uma revolução de Deus. Há uma herança a ser possuída. Em nome de Jesus, creia nisso. Chega de você esperar. Em nome de Jesus, eu quero que seu coração seja cheio de fé hoje, para você sair daqui falando, é meu, eu não abro mão. E o diabo vai resistir, e você vai resistir pela fé.
E quem vai fugir? E ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Ele vai fugir de você. Amém? Conta-se a história de um homem, Smith Ingersoll, foi o apóstolo da fé e ressuscitou 23 mortos. Leia algo dele, vai fazer bem para a sua fé. Amém? Diz que um dia ele estava no ponto de ônibus e uma mulher veio para o ponto. E aí o cachorrinho dela veio junto com ela tal, e o ônibus vinha chegando, e ela falou, vai embora para casa. E ele vinha abanando e se enroscava nela. Ela falou, vai embora para casa, vai embora para casa. Aí quando o ônibus parou, ela bateu o pé e falou, vai embora para casa. Ele enfiou o rabo debaixo das pernas e Smith Ingersoll, no meio de todo mundo, ele não hesitou e falou, é assim que nós devemos fazer com o diabo. Amém? Ele vai pôr o rabo debaixo das pernas e vai sair correndo. Bata o pé e diga, em nome de Jesus, eu tenho e você não vai roubar de mim, ladrão. É isso. Isso é a autoridade do profeta na terra, amém? Profetiza sobre o seu casamento, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Profetiza, amém? Profetiza sobre os seus irmãos. Não aceite, pastor, mas eu não posso falar a verdade das coisas. Pode, mas conclua com a profecia. Eu trato muitos problemas. Não vou negar, eu não nego no Golias, não nego Jericó, não nego o vale de ossos secos. Realmente tem problema. Vamos tratar, tem que resolver, isso é uma deficiência, isso, aquilo. Mas eu sempre concluo, minha esposa é prova. Eu concluo dizer, mas vai ressuscitar. Eu declaro que ele será o melhor líder, vai multiplicar muito, que esse ministério vai fluir, que eles serão apaixonados pelo Senhor, seja lá o que for. Profetiza, amém? Você precisa ter a visão do Senhor. Como Balaão disse, o profeta que se ajoelha de olhos abertos, você vê no mundo do Espírito, você vê o que Deus vê, e Ele vai produzir quando você fala, amém? Posso ouvir 2 améns aí? Amém. Obrigado jovens, aleluia, bem, aleluia, bem, e como todos são imprescindíveis, nós precisamos aprender a ter comunhão. Comunhão, na verdade, é uma necessidade. Comunhão não é uma atividade de jogar bola junto, comer churrasco, faz parte. Mas a comunhão, ela é espiritual. A comunhão vem de batalhas que nós lutamos juntos. A comunhão vem de aprendermos a palavra de Deus, de buscarmos a vontade de Deus. Quantas são as vezes que nós precisamos de alguém para nos dar um conselho, e Deus fala através dos nossos irmãos. Nós precisamos reconhecer sim que existem irmãos mais maduros, mais experientes, que Deus colocou no corpo para nos auxiliar. Ouviu isso? A comunhão é vital. Quantas não foram as vezes na minha vida que eu passei por caminhos tão apertados, eu não abri com ninguém, mas eu só precisava, e eu sabia disso, estar com os irmãos, só estar com eles. Eu me lembro que me reuni lá com os irmãos, ele, pastor, babá, não falei nada, não tinha condições de falar para eles, mas só a presença deles comigo me trouxe vida, energia, porque é a comunhão do corpo. Ouviu isso? Alguém que não participa de um grupo pequeno, uma célula, sem a comunhão, onde a comunhão flui de maneira mais intensa, essa pessoa está perdendo a expressão da plenitude de Cristo, está perdendo vida, porque a vida flui na comunhão. Ouviu isso? A comunhão é quando nós adoramos a Deus juntos. Quando nós oramos uns pelos outros. Realmente a comunhão é poderosa na Bíblia. Deus não pode usar um membro desconectado. Deus só une, Deus traz no mesmo Espírito, na mesma fé. E Deus não pode usar alguém que se desconecta. Ouviu isso? Quero desafiar você. Se você não conhece uma célula, vai conhecer gente maravilhosa, bonita, especial, gente que ama, gente que tem vida de Deus, gente que sorri, gente simpática. Vai, escolhe uma célula aí, temos, aleluia, dezenas delas e teremos centenas de dezenas, em nome de Jesus, por toda a cidade, amém? Então veja, todos são imprescindíveis. Amém? Segundo ponto, no corpo, todo membro deve funcionar. Todo
todo membro deve funcionar. 1 Coríntios 12, 15, Paulo fala que todos os membros falam. Eu já preguei isso na mensagem passada, mas é importante lembrar você, 1 Coríntios 12, 15, aleluia. Estão comigo aí, o pessoal? Aleluia. Ele lá. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Veja, todo membro precisa ser ativado no falar. Por isso que nós temos as células. As células é um meio, um veículo, são, para que todo membro possa falar. Porque quando você fala, o seu coração é transformado. Ouviu? Você fala do que há dentro de você. Se você recebe aqui, você tem algo para dar lá. Amém? Então, o que nós esperamos é como Paulo disse: quando vos reunis, nos grupos menores, isso é possível. Um tem salmo, um tem profecia, um tem interpretação das línguas, o outro trouxe ensino. Todos cooperam para a edificação do corpo, mas todos falam. Amém? Existem sim funções específicas no corpo, existem sim ministérios levantados por Deus para treinar os santos, mas todos os membros têm uma função em comum: falar. Alguém que tem consciência do corpo de Cristo sabe que ele tem um lugar no corpo e tem uma função a desempenhar. Ouviu isso? Se você tiver revelação no Espírito, da consciência, do discernimento do corpo, você vai falar, vai surgir dentro de você. Não, pastor, o que eu faço? Vamos, leva a célula para casa, vamos fazer alguma coisa, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o treinamento? Pastor, eu quero fazer. Quem te falou essas coisas? Porque forçaram você a fazer a inscrição. Para alguns nem na martelada funciona. Brincando, amém? Mas quando você enxerga a expressão de Cristo na terra, o corpo, seus irmãos, você quer se posicionar para cooperar com o corpo. Por isso que a Bíblia diz que o corpo cresce por si só. Por si só. Basta vivemos a realidade do corpo que ele cresce por si só. A justa cooperação de cada parte, diz a Bíblia. Só você precisa falar: olha, eu estou dentro, eu faço parte, líder, me ajuda aí, o que eu preciso fazer? Mas eu quero fazer algo. Esse sentimento que surge em você é sinal que você viu a expressão do corpo de Cristo. Você viu o corpo de Cristo. Lembre-se, você tem uma visão do Senhor, mas precisa ter uma visão do corpo de Cristo, porque é isso que vai operar a vontade perfeita de Deus na terra. Amém? Então todo o corpo precisa falar. Eu creio, já preguei, não vou pregar de novo, que a ressurreição do exército é quando todos falarem. 1 Coríntios, aí mesmo, 12, no verso 2, pode ir para o verso 2, olha só o que Paulo fala. Antes você, ele diz, sabeis que outrora, quando eres gentil, você não é mais gentil, você nasceu de novo, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, o salmista diz o seguinte: você é semelhante àquele que você adora. Se o seu ídolo lá, o seu Deus aqui, era mudo, e a Bíblia diz que lá fora, no mundo, o Deus é mudo, você se tornou mudo. Mas se você nasce de novo, Paulo disse, Deus não é Deus, Jesus que falou, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E se você nasceu de novo, automaticamente você fala. Você quer cooperar. A vida de Deus te motiva a isso. Ouviu isso? Na visão lá da videira você tem que se tornar alguma coisa. Não, não é visão da videira, não. É visão de Jesus, da vida de Cristo, do corpo de Cristo. Não tem esse negócio de membro passivo, irmãos. Passividade anestesia o corpo, impede o avanço. Eu quero desafiar você a quebrar essa barreira maligna. Eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, não dá para me envolver. Tem que cuidar do negócio, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cuidando do negócio a vida toda, Jesus volta,
Bem, nós queremos no arrebatamento dos vencedores que fazem a vontade de Deus. Porque o diabo vai gostar de ocupar você. O dia que você falar, não negocie o dia da minha célula. Não negocie o dia do meu culto. Mas você vai perder dinheiro. Mas eu não negocio. Deus em primeiro. Você vai ver. Faraó vai apertar algumas semanas, porque ele não desiste, ele resiste. Mas você vai sair com o dobro de riquezas. Esse tipo está lá, no Egito, quando Israel saiu. Incrível. Deus falou, vocês já estão livres da escravidão, não está bom? Não, vocês vão saquear o Egito. Saquearam ouro, prata, pedras preciosas. Saquearam o Egito. Isso é um tipo da salvação. Salvação. Você foi salvo, não para viver em pobreza, em falta. É uma mentira. Você foi salvo para viver em abundância de todas as coisas que Cristo tem para você. É tudo. Você foi salvo para ter relacionamentos felizes. Casamento feliz, certo, no Senhor. Aguarde. Você que está aguardando, espera no Senhor, porque Deus tem o melhor sempre. Ele não erra, nunca. Isso é colocar Deus em primeiro, é crer que o que ele disse é a verdade. Por que você acha que Deus fez tantas promessas? Aí ele falou para você, brinquei com você, que eu tenho. Era só para mexer com você. Poxa, pai, mas o senhor falou que ia me dar tantas coisas. É brincadeirinha, se vira aí, trabalha duro. Vai trabalhando, já te salvei. Isso já é demais. É isso que Deus fez com você? Não, o maior prazer de Deus é que você acredite nele. O maior prazer é que você chegue diante dele e creia que ele é recompensador dos que o buscam. Você busca a Deus e ele vai encher de fartura a tua casa. Vai encher. Pastor, não estou vendo. Mas espere no Senhor, você verá. Há uma luta no mundo espiritual. Não seja tolo. Não ignore os desígnios do diabo, diz a Bíblia. Por favor, o diabo é real, os demônios são reais, todos derrotados. Mas a ignorância é o seu pior inimigo. A ignorância, eu não sabia, morreu, porque não sabia. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo há de transformar a sua história. Amém? Aleluia. A pessoa que está do seu lado é muito mais importante do que você imagina. Aleluia, muito mais. Glórias a Deus, amém? Todos os membros então são membros que transferem vida. Não são todos que são pregadores, mas todos os membros que têm a consciência da vida de Cristo, do corpo, eles transmitem vida. Tem irmãos que só a presença deles já traz refrigério. Eu contei isso. Eu poderia numerar para você algumas vezes. E aqui eu não sou assim, daqueles que ficam chorando nas esquinas, não. Aleluia, amém? Não porque há alguma coisa boa em mim, mas é porque na angústia eu me fortaleço no Senhor. Mas já encontrei momentos que o Espírito me falou, você precisa dos irmãos. E eu só precisei chamá-los para ter um bate-papo com eles. E eu percebi que a vida deles contagiou a minha vida. Amém? Você não sente prazer em estar com os irmãos? O que é comunhão? Comunhão é o prazer de fazer as coisas e estar junto com os irmãos. Isso é comunhão, o prazer de estar junto. Não, vida de independência é morte. Quem vê o corpo de Cristo não é independente. Ele sabe que precisa dos irmãos. Ele sabe que precisa da comunhão dos irmãos. Estar juntos é prazer. Não tenho prazer nenhum. Há algum problema aí. Você talvez não viu o corpo de Cristo, mas hoje nós vamos orar e você vai ver, em nome de Jesus, o corpo de Cristo Jesus, amém? Terceiro, no corpo os membros se cuidam mutuamente. A Bíblia fala muitas vezes, mais de 20, a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, dê suporte de amor uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, cuide um dos outros. A Bíblia mostra que nós somos membros do corpo e cada membro cuida do outro membro. Amém? Ninguém sozinho, ninguém desconectado. Esta é a vida revolucionária. Acredite,
Jesus falou: obras maiores do que estas farás. Bem, eu creio que as obras maiores que faremos não é individual. Os dons são dados não para destaque de alguém ou para mostrar espiritualidade. Os dons são dados para abençoar o corpo, diz a Bíblia, para um fim proveitoso. O dom é dado não para eu ter destaque. Olha aqui, eu ressuscito mortos. Não é para mim, é para você. E o seu dom não é para você, é para mim, é para nós. Amém? Tudo é para o corpo, para a igreja. É isso que Deus fez. E você precisa entender isso. Se você desconecta disso, você perde a realidade do corpo de Cristo. Então, por exemplo, se o meu paladar gosta de pimenta, mas o meu estômago sofre, então melhor é a minha boca deixar de comer pimenta, para que o meu estômago não sofra. Se a minha garganta está infeccionada, o meu braço vai muito bem, mas ele aceita a dor de tomar uma injeção, antibiótico, por causa da minha garganta. Ouviu isso? Isso é a sinergia do corpo. Nós não podemos perder isso, porque senão, que dá para ser derrotada com alguns poucos, vai levar à vitória. Ouviu? Ignorância mata. Não abra sua boca para falar mal de um membro do corpo de Cristo. Não abra, por favor. Não abra sua boca para falar mal das igrejas, dos outros, de quem você discorda. Não fique lá discordando. Se você não compactua com a visão, com o coração, não fique lá falando: está errado, olha só. Alguns irmãos saíram da videira há muito tempo, isso não é aqui. Apesar que nos últimos anos a gente tem sofrido algumas metralhadoras aí, né? Mas ele aprendeu no nosso meio que isso aqui não é altar. Não é altar. A Bíblia diz que o santuário de Deus, o altar de Deus, sois vós, é o seu corpo. Está escrito literalmente que o altar de Deus é você. Aí ele foi para outra igreja e o pastor ficava falando lá: venham para o altar, aqui é o altar de Deus, de onde sai a palavra. Ele voltou para a videira. Eu achei uma coisa assim, simples na maneira de falar, no conteúdo. Isso não deveria ser um valor no sentido de separá-lo de lá. Mas ele entendeu a realidade da Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. Você é o santuário de Deus. Onde você está, Deus está. Amém? Então não é o templo. Mas se você está lá, se você está aqui, aprenda a visão, faça os treinamentos, tenha uma mente nobre, venha estudar, venha aprender. À medida que você aprender, tirar as suas dúvidas, críticas diminuem. Amém? Isso é nobreza. Aleluia. Glórias a Deus. Bem, veja, você sabe que é uma célula cancerígena? É uma célula independente. Ela começa a se multiplicar fora da coordenação do corpo. E à medida que ela se multiplica de maneira errada, ela destrói o corpo. Então nós não podemos destruir o corpo jamais. Paulo diz: vós sois os santuários de Cristo Jesus. Se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá. Eu não sei o que é isso. Bem, poderia explicar para você, mas vou parar aqui. Esse aí eu sei dizer mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que corpo é esse? Ah, pastor, pode cremar alguém? Eles perguntam. Olha aí, não pode destruir o corpo, cremação. Olha, os irmãos que morreram nos naufrágios, os peixes comeram eles. Os que morreram nas fornalhas, que os leões comeram lá, né, nos dias de César. Bem, se desfez tudo. Ah, então eles perderam a salvação. O que é isso? Seja o seu corpo tornado em cinza no soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão. Pode estar cinza espalhada no fundo do mar, que Deus vai juntar tudo, porque Ele é Deus. Amém? Aleluia. Não é cremação. Deus está dizendo o seguinte: não destrua o corpo. Cuidado com a atitude que destrói o corpo. Ouviu isso? Amém? Não. Você não concorda? Eu não concordo. Ok, não dá para ficar aqui. Tudo bem, caminharão dois juntos se não houver unidade, não caminharão, mas não saia criticando, ou pior, não fique criticando. Amém? Você tem que ter mente nobre, nobreza.
Esse é um princípio espiritual muito importante. Quarto, no corpo os membros se submetem à autoridade. Todos os membros, diz a Bíblia, estão conectados ao cabeça. Mas veja, há membros conectados indiretamente. Se eu levanto o meu braço, a minha mão vai junto. Não dá para eu levantar o braço e a mão fala, não vou. Ouviu? Então, para você entender e discernir o corpo, você precisa saber que Deus coloca outros em posição de autoridade. Ok? Então, quando Deus coloca um líder lá na sua célula, esse líder tem autoridade representativa do cabeça. Do cabeça. Ele é reconhecido na igreja do Senhor Jesus. Nós lhe damos autoridade. Ouviu? Então, não pense que um líder deve ser qualquer um. Ah, não, isso aí é só porque não tem alguém, põe alguém lá. Não faça isso. Um líder representa autoridade. É o membro representativo de autoridade no corpo de Cristo que somos nós. Por isso que nós somos zelosos com os nossos líderes também. Amém? Bem, nós somos zelosos. Quem sabe, né, os nossos líderes, às vezes nós temos que aplicar uma certa disciplina com alguma coisa, porque a coisa não funcionou direito. Mas fazemos isso com temor e amor. Diante de Deus, Deus o sabe. Nem todos entendem isso completamente, eu sei. Mas eu quero te dizer que quando você discerne o corpo, você reconhece que há autoridade. Para você viver de maneira prática o corpo de Cristo, você precisa depender um do outro. Você precisa estar conectado a uma sujeição de autoridade. Porque Deus colocou sim irmãos à sua frente. Amém? É uma questão não de idade biológica necessariamente, é uma questão de experiência e maturidade com Deus. Salmo 133, que é o salmo da unidade, lembra? Quão bom e o som suave é que os irmãos vivem em união. O óleo desce na cabeça, representa autoridade, e desce até a planta dos pés. Isso é autoridade. Então, se o seu líder é abençoado, ore por ele todos os dias, você será também. Ore por mim todos os dias, porque eu sendo abençoado, pô, o pastor trocou de carro, hein? Olha só, não sei não. Tolo, isso é ignorância pura. Você devia falar, pastor, tem que andar com aquela BMW 0. Preciso disso, não. Estou brincando. Pastor, quem que é? É verdade. Você deveria se alegrar quando discerne o corpo, você se alegra quando alguém é honrado. Por que alguns ficam mal? Porque não discerniram o corpo. Ah, pastor, mas tem muita gente que usa mal o dinheiro. É verdade. Mas não negocie a verdade só porque existem maus exemplos. Amém? Não tenho tempo para entrar nessa área. O que eu quero dizer é o seguinte: se o seu líder, ore por ele, porque isso é um princípio. Ele sendo abençoado, desce óleo sobre você. Sua vasilha não vai ficar vazia jamais. Amém? Vai descer óleo. Abençoe os seus líderes. Abençoe. Amém? Nós oramos pelos nossos líderes. Amém? Quinto, no corpo todos participamos de uma mesma vida de comunhão. Bem, outro aspecto da comunhão é que a comunhão, ela é tipificada pelo sangue no corpo físico. Então veja, eu não estou conectado diretamente, né? Alguns membros não estão conectados diretamente, dedinho no meu pé com o meu rim, ok? Como é isso? Quem é que conecta tudo? O sangue. Amém? O sangue na Bíblia simboliza vida. Então a vida do Senhor conecta todos nós. Todos nós estamos conectados. Bem, eu já tive muitas experiências. Experiência não é doutrina, mas para contar para você. De intercessão no Espírito. A pastora Rosana foi livre da morte. Ela poderia ter morrido há muito tempo. Ela teve um acidente gravíssimo. Um veículo zero que eu tinha estourou a longarina. Quem sabe que ela pegou um poste de frente. Estourou, não teve nada aconteceu com ela. Bem, mas quando ela chegou no culto, uma irmã, nunca esqueço, falou: eu queria dar um testemunho, porque eu vi a Rosana morta. E na hora a Rosana, e realmente tinha acontecido aquilo. O Espírito acordou de uma madrugada e ela começou a orar no Espírito e viu a Rosana num caixão. Mas Deus a livrou, porque um membro se posicionou nas mãos do Espírito. Algumas pessoas falam assim para mim: pastor, você ora por mim? Eu creio que eu oro. E sabe como eu faço? Quantas pessoas falam? Muitas. E eu oro assim: Espírito Santo,
Tu sabes as pessoas que eu preciso orar. E por isso que eu oro muito em línguas. Porque se você está perto de mim, eu creio que você está sendo guardado. Amém? Fala para o seu irmão, se você andar perto de mim, eu creio que você está sendo guardado. Bem, se você ora no Espírito. Amém? 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 Ora, irmãos, o diabo está lá preparando uma armadilha contra você. E de repente o irmão começa a e aí ele falou assim: eu quero 3 legiões de anjos para lá e amarrar esses demônios todos, fazer os planos dele. Aí você nem sabe, você passa na estrada, tinha toda uma armação contra você, tudo desfeito. Porque o Espírito Santo vai à tua frente, endireitando os caminhos. Ele te guiará a toda a verdade, anunciará as coisas que hão de vir. Deus está conosco. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderá te fazer o homem, se o Senhor é o teu auxílio? Nada. É a incredulidade que nos rouba da herança. Não permita, não seja ignorante à palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus, amém? Então o sangue nos interliga e nós ensinamos 5 coisas que o sangue faz por você. Eu vou citá-las para você. Primeiro, o sangue retira as impurezas. Ou seja, ele expele toda impureza que o mundo ou o diabo quer impregnar em você. Quanto mais vida ou sangue correndo, quanto mais comunhão com os irmãos, mais sangue corre. Quanto mais sangue, mais santidade pessoal. Alguém que começa a pecar, se isola. Sim ou não? Claro. Não vem mais. Onde ele está? Pode estar num lugar perigoso. Quando você está aqui na atmosfera dos santos, o diabo fica rodando a quilômetros, porque ele não pode com a unção coletiva do corpo de Cristo, amém? Nós somos corpo vivo, nós temos uma vida orgânica, não corporativa, de corpo orgânico. Nós não somos uma organização. Uma organização é morta. Nós somos corpo vivo de Cristo na terra. A comunhão também mata os germes. Sabia que o sangue, através dos leucócitos, são os glóbulos brancos do sangue, se houver algum intruso, algum vírus, alguma bactéria entrar no seu corpo, há um exército sendo formado de leucócitos que vão lá atacar esse invasor. Assim a comunhão também. Se o diabo vem, o invasor, o ladrão entrar na sua vida, quando você se reúne com os irmãos na célula, você vem no culto, eles são expulsos. Toda infecção maligna é desfeita na sua vida. E eu não sei como alguns negociam tempos assim. É porque nós não discernimos o corpo. Não discernimos o corpo. Você estar aqui, você estar reunido com os irmãos, é proteção, é saúde. Outra coisa que a comunhão faz, ela alimenta as células. Você sabe que o sangue alimenta todas as células do corpo. Então, à medida que você está com os irmãos, você também é suprido. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar suporte em amor. A simples, como eu já falei para você, presença de irmãos do seu lado te alimenta. Te alimenta. Como é bom se reunir com os irmãos, compartilhar a vida com eles. A comunhão também traz energia. Bem, o sangue também traz energia para o corpo. Quando você está vinculado um ao outro, nós também temos força, energia. É isso que eu senti naquele momento da minha vida. Foi impressionante. O Espírito queria me ensinar isso, porque Ele quer te ensinar humildade. Tem coisas que Ele não vai falar diretamente para você, Ele vai dar a resposta para outro. E você vai ter que aprender a ouvir a outro, porque a humildade faz parte do vínculo da paz. Eu vou mostrar isso para você, amém? Mas energia também na Bíblia é poder de Deus. Quando você está junto, você é mais forte, amém? Aleluia, amém? Nós sabemos que a unção coletiva, a oração
em grupo, pode muito mais do que a individual. A adoração aqui juntos, todos abrindo a boca e louvando ao Senhor. Eu quero que você faça isso agora. Daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você abra a boca. Eu não estou afim. Fala para o diabo, vai dormir que agora eu vou louvar a Deus. Vença essa barreira na sua mente. Vença a condenação. Aproxime-se pelo sangue de Jesus e simplesmente abra a sua boca, que você vai sentir a energia do Espírito envolvendo você, da comunhão dos santos aqui presentes. Amém? Bem, e também a comunhão, ela mantém a temperatura do corpo. Eu gosto da música lá da Cassiana, que fala que a temperatura do crente é 500 graus, né? 500 graus? Ou 1000 graus? Eu gosto daquela música. 1000 graus, 500 graus. Paulo disse: sede fervorosos de espírito, servir ao Senhor. O tema lá é água em ebulição. Amanhã, quando você estiver fazendo o café ou chimarrão, bom, chimarrão não pode esquentar água assim, é verdade, ok? Pelo menos me disseram que era só ficar a bolinha, não pode ferver, ok? Mas café eu gosto de ferver a água, certo, Márcia? Então a gente ferve a água. Quando estiver assim, você vai falar: é assim que eu tenho que ser. Cheio, fervoroso, servir ao Senhor. Em vez de ficar lá olhando aquele monte de louça suja, pensando na vida, resmungando as coisas, porque o dinheiro não chegou, abre a sua boca e manda ele vir. Fala: vem em nome de Jesus. Vem dos 4 ventos, vem do norte, vem do sul. Eu não sei de onde vai vir, mas o recurso virá. Aleluia. Por falar nisso, nós ganhamos 4 máquinas de ar para colocar nas salas. Aleluia. Amém? Fora as nossas que nós estamos pagando. Não é bom isso? E com instalação gratuita. Não é bom isso? Amém. Não veio daqui, veio de outra igreja. Aleluia. Manda, Senhor. De onde vier, nós recebemos, porque cremos que o Senhor é quem faz essas coisas. Amém? Mas em Atos 4:32 diz o seguinte: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Mais ou menos 5.000 irmãos existia em Jerusalém nesse período. Como é possível 5.000 pessoas, 5.120 no mínimo, crerem, como diz a Bíblia, um só coração e alma? Coração fala de amor e fé. Quando nós temos o mesmo amor e a mesma fé, nós temos o mesmo coração. Alma é quando nós temos os mesmos sentimentos, pensamos a mesma coisa, os nossos propósitos são comuns. Aí nós temos a mesma alma. 5.120 pessoas. Às vezes nós não conseguimos concordância entre marido e mulher. Líder e 3 membros. Líder e 5 membros. Pastores, não conseguem. Quantas igrejas divide, pode dividir de novo. Porque eles não entram em acordo. Cada um quer exaltar-se. Não, convém que ele cresça e que todos nós diminuamos. Amém? Não toque na glória dele. A glória ele não compartilha com ninguém. A glória pertence a ele. Amém? Deixe Deus te usar poderosamente, mas lembre-se de dar a ele toda a glória. Ouviu isso? Dê a ele toda a glória. Não importa como ele vai usá-lo. Dentro de você sempre lembre: a ti pertence toda a glória. Amém? Deus vai te usar muito, poderosamente. Então nós precisamos ter isso. É o sangue que nos conecta em realidade. A comunhão faz isso. Nos dá o mesmo coração. Sabe? Tempo junto nos faz pensar da mesma maneira. Porque validamos os nossos relacionamentos. Quem falta comunhão, alguns irmãos falam: não, na oração lá eu vou, mas falta na comunhão da equipe da célula. Problema. Aquele irmão fala: não dá para ir, agora meu filho teve um problema. Faltou. Daqui a pouco ele está dizendo: Deus falou comigo, tchau. Amém? Não permita isso. Não deixe isso entrar no seu coração. Se tem algo a tratar, trate. Mas lembre-se, a sua vitória depende do discernimento do corpo de Cristo. Isso é muito real. E eu quero encerrar em Efésios 4, do verso 2 ao 3. Paulo fala assim, Efésios 4, verso 2 ao 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Existe uma unidade do Espírito? Sim, é o mesmo Espírito.
no vínculo da paz. Por isso que ele diz na sequência: há um só corpo e um espírito. Mas eu quero só o verso 2 e 3. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então há um vínculo, há um cordão que nos liga nos relacionamentos. Qual é? Paz. Ouviu o marido? Paz no lar. Ouviu esposa? Paz no lar. Ouviu pais, filhos? Paz no lar. O vínculo da paz mantém a unidade do espírito. Mas antes de Paulo afirmar isso, obrigado, os 2 versos, diz assim: com toda humildade. Para se manter paz nos relacionamentos tem que haver humildade. Humildade não é ser inferior, sou cego, pobre, nu, não sou nada. Tem gente que fala isso, mas é cheio de orgulho. Ok? Humildade é algo do coração. A Bíblia diz que Jesus tem um coração humilde e manso. Paulo fala humildade e mansidão. Mansidão significa, vou dar uma palavra mais moderna para você que traduz: gentileza. Gentileza. Você é gentil a responder as palavras? Você é gentil a tratar os problemas? Você é gentil dentro de casa? Gentil. Mansidão é alguém gentil. Jesus era assim, ele era manso, ele era gentil e firme. Gentileza não é fraqueza, não. Gentileza é firmeza. Jesus é humilde de coração. Humildade é reconhecer o que você é, mas pensar sobre si com moderação. Você pode saber muito, Deus pode te usar muito, mas pense com moderação sobre si mesmo, lembrando que Deus vai ocultar riquezas na vida de outro, para que você aprenda sempre a humildade. Amém? Eu já contei para você e sempre vou repetir. Uma vez eu fiquei muito humilhado. Muito humilhado. Olha, no meu pensamento natural, eu não precisava daquilo. E aí, na mente, o diabo ajudando, ele sentou aqui do lado e começou a falar: mostra para eles quem você é. Eu falei: é isso aí, eles vão ver quem eu sou. Aí do outro lado, não brincando, o anjo, não, o Espírito habita em você, amém. O Espírito Santo falou: você está humilhado? Eu falei: estou. É bom ouvir do Espírito. Eu falei: estou. Deus fala com você, amém? É suave, mas ele fala, não é uma voz audível, mas ele falou, ele fala. Ele falou: você está humilhado? Eu falei: estou. Ele disse: aceite. E eu aceitei, e resolveu na hora. Amém? É uma experiência para te ajudar talvez. Ah, estou muito humilhado. Aceite, porque Deus exalta quem se humilha. A humilhação te coloca no trono, te exalta. Amém? Deus dá graça aos humildes, Ele concede favor aos humildes. Um dos maiores avivamentos da história da Azusa, 1906, em Los Angeles, diz que o lugar era tão assim desconfortável, a porta era tão baixa para entrar, que quando o avivamento se espalhou no mundo, grandes pregadores, renomados, teólogos, iam no lugar, mas eles tinham que se curvar. E lá o lugar era tão desconfortável que eles têm que ficar curvados. Mas o irmão que foi usado, ele citava isso como Deus quebrantando os orgulhosos. Amém? Mas está na história. Bem, diz aqui, longanimidade. O que é isso? Paciência. Paciência. Você tem que conversar com as pessoas com paciência. Você que grita com seus filhos, que não ouve os seus filhos, grita com a mulher, grita com o marido, grita com... Paciência. Você nasceu de um Deus paciente. A Bíblia diz sobre o amor que está em você, ele é, primeira coisa, paciente. Paciente, longanimidade significa pavio longo. Explodiu, mas demorou. Você falou comigo? Como você fala assim comigo? Ah, assim não. Eu sou assim. Se é assim, já não faço mais, já não mexo com ninguém. É assim que eu sou, acabou. Desculpa aí, irmão. Não, comigo é só uma vez. Não, e andar a segunda milha. Que segunda milha o quê? Paciência. Amém? Peça ao Senhor paciência.
Senhor, eu tenho o teu amor. Lembra-se, a fé é o que você crê e declara. Eu sou um homem paciente. Eu decidi não me irritar mais dentro de casa. Amém? E nem convosco. E nem com a minha equipe. Não devia estar assim, aleluia. Não devia estar assim, aleluia. Amém? Isso faz bem. Acredite, você tem que ter uma atitude de fé. E com suporte, diz a Bíblia. Suportando não é, eu estou aguentando firme. Não, suporte é dar o braço, apoiar o irmão em amor. Amém? Assim manteremos o vínculo da paz entre todos os nós. Amém? Amém? Você pode dizer aleluia? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus.